Olá! O primeiro Câmara Aberta desse mês de setembro traz uma temática vista como um fenômeno complexo, mas cada vez mais frequente na nossa sociedade, o suicídio. O dia 10 é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas ao longo de todo o mês vemos ações dentro da campanha Setembro Amarelo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Se contar com os episódios subnotificados, a estimativa cresce para mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Para saber mais sobre o problema, causas e prevenções, convidamos o médico psiquiatra Alfredo Minervino. Ele já foi vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, já presidiu a Associação Paraibana e é professor da UFPB, chefe da residência em psiquiatria da universidade. Fique ligado porque o Câmara Aberta dessa semana está só começando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Alfredo Minervino. Muito obrigado pela oportunidade. A gente vê que o suicídio é a morte de alguém por um ato intencional dessa pessoa. Por quais razões as pessoas cometem tal ato? O suicídio está mais ligado a pessoas que padecem de transtorno mental, principalmente depressão. 93% dos pacientes que se suicidam têm quadro de transtorno mental e a maioria desses tem quadros depressivos. Então, a depressão, a doença mental, ela é um fator extremamente importante para suicídio. Fora isso, nós temos as doenças consumptivas, como câncer, doenças graves, nós temos a perda de um ente querido, principalmente parentes de primeiro e segundo grau, nós temos alterações que podem ocorrer na vida do indivíduo em uma situação de estresse, uma situação de decisão. Tudo aquilo que leva a uma condição de pressão a esse paciente é um risco de suicídio. Mas o caminho, geralmente, a pressão leva a pessoa a uma depressão e posteriormente, o caminho é pela depressão, é isso, o senhor diria? Principalmente a depressão é a doença que mais incide nos pacientes que trazem quadros ou riscos de suicídio. É possível, para quem convive com uma pessoa, entender que sinais aquela pessoa emite de que ela pode ser capaz de cometer tais atos? De que forma? É bem importante isso, porque alguns suicídios eles são de forma impulsiva, esses não são capazes de poder até fazer com que eles não ocorram. Mas, por outro lado, nós temos pacientes que têm um planejamento de suicídio, que têm uma história de um sofrimento maior. Então, observar essas mudanças bruscas de qualidade de vida, essas mudanças que fazem com que o indivíduo comece a pensar sobre ele próprio, sobre a vida, o isolamento dessas pessoas, a condição que ele começa a mudar essa vida, fazendo testamentos ou rol de suas coisas, ou dizendo, eu preferia estar morto, ou eu não gostaria de estar vivo amanhã, se eu morresse hoje não faria efeito, eu queria acordar e não mais estar vivo. Então, seria toda uma situação como essa que faz com que o indivíduo seja um risco para suicídio. Tem gente que tenta, faz a tentativa de suicídio, ou até anuncia, fala que vai, né, eu vou me matar. Tipo assim, esse tipo de perfil é uma chamada de atenção. Tem muita gente que diz assim, o cão que ladra não morde. É verdade, isso é bem importante, né? É uma chamada assim, porque todas as vezes que eu falo sobre suicídio, eu pensei sobre ele. Então, por vezes é importante se falar, olha só, você está pensando em se matar, isso não induz ninguém a tentar suicídio, muito pelo contrário. Você tem que saber isso para que você possa ajudar. Mas frases que são ditas, situações em que são colocadas, elas precisam ser avaliadas de uma forma muito mais especial, porque se o indivíduo fala alguma coisa, ele com certeza ele está pensando em suicídio. Dentro do como a gente pode medir, porque dentro do contexto da realidade da violência doméstica contra a mulher, às vezes o sujeito, ou o homem ou a mulher, enfim, uma violência doméstica, diz, se você me deixar, eu vou me matar. Até que ponto esse tipo é apenas uma chantagem ou pode ser se transformar numa realidade? Como a gente distingue isso?
Desde que haja uma dependência maior dessa pessoa que está dizendo isso, uma dependência econômica, uma dependência pessoal, Emocional. uma dependência emocional, social, tudo isso traz a perda como extremamente significante e não passível de eu entendê-la ou de eu compreendê-la, e aí eu penso em me matar. Os dados revelam que os homens morrem mais, assim, cometem mais suicídio do que as mulheres. Por que isso acontece na sua avaliação, doutor? Isso é bem clássico, né? O homem ele tenta com métodos muito mais potenciais de morte, como a defenestração de grandes alturas, uso de armas de fogo, uso de armas brancas, mas principalmente com cortes, pérfuro cortante de forma muito intensa, próximo a órgãos importantes. A mulher ela tenta mais, ela consegue menos, porque ela usa muito a ingestão de medicamentos, a ingestão de venenos, e isso é potencialmente menos letal. E às vezes dá tempo de um socorro conseguir reverter, não é isso? Os jovens também estão mais nessas estatísticas. Isso tem a ver com a saúde mental mais fragilizada dos jovens diante desse mundo, desse contexto tão globalizado, essa velocidade das coisas e tudo mais? Os jovens de hoje, eles não têm um nível de frustração bom. Qualquer coisa os frustra, qualquer coisa faz com que eles tenham uma condição de reação muito desproporcional. Então, por vezes, nós vemos essas reações contra a vida dele próprio, porque ele não consegue lidar com a frustração. Por vezes, ele está ligado em jogos eletrônicos ou em telas, e aí, quando eu brigo com você, ou quando eu tento resolver meus problemas, eu simplesmente apago você das minhas redes sociais, eu bloqueio você daquelas situações em que eu teria uma condição de conversa e de resolução de problemas. Então, possivelmente, eles têm uma incapacidade de resolução de problemas bem maior, do que o que outrora uma outra geração teria. Existe algum estudo que mostre que há fatores hereditários em relação a isso, ou relacionado ao consumo de álcool, outras drogas? Olha, existe sim, existem fatores hereditários importantes, mas eles não são preponderantes. Existe história familiar de suicídio. Algumas famílias têm histórico familiar de suicídio como se tivesse Até o tempo se todo. fala de umas questões, os espiritualistas falam de questões energéticas em relação a isso também, por conta de históricos que acontecem na família. Mas só interrompendo. Não, tranquilo. Mas essa relação do que seria comportamental ou do que seria também relacionada à genética, elas estão muito mais interligadas à resolução, daquilo que eles estão naquele momento tentando fazer. Então, a forma que eu tenho de não conseguir resolver problemas pode ser uma chance para que o suicídio apareça. O senhor falou da questão da frustração, né? A gente acredita que desde criança que se pode trabalhar uma educação que não seja somente uma educação como a gente vê na escola, mas a educação também para lidar com as emoções, e isso pode ajudar o ser humano a lidar com todas essas frustrações do dia a dia enquanto adultos? Sim, eu não posso fornecer tudo ao meu filho, eu não posso dar tudo ao meu filho, eu tenho que dizer não para ele. E muitas vezes essa geração ela não aceita um não como resposta. Então isso faz com que eles tenham um nível de frustração cada vez mais baixo. Quando você era pequena, você é jovem, mas possivelmente você ia para o colégio, você discutia com alguém, no outro dia que você tinha que falar com esse alguém, resolver com as pessoas que estavam do seu lado ou não. Você tinha que resolver esse problema. Ninguém fazia isso por você. Hoje as pessoas te bloqueiam no WhatsApp, te bloqueiam das redes sociais, e isso é como se tivesse resolvido tudo aquilo. Então o fato de eu não ter mais a capacidade de sair, de fazer uma relação íntima e prolongada com as pessoas que eu lido o tempo todo e resolver os problemas, faz com que esse nível de frustração esteja cada vez mais alto. É importante até, e são coisas, você falou da infância, né? São coisas até que marcam a gente, essa questão da frustração, porque ela também é muito educativa. Eu me lembro, quando eu era pequena, tinha um transporte escolar para buscar a minha irmã, e todos os dias esse transporte chegava de manhã, mas a minha mãe acordava a gente cedo e eu ficava remanchando para me arrumar, para colaborar, e o transporte chegava e ficava buzinando, esperando, tal. E minha mãe me alertando, até que um belo dia, o transporte, e eu amava ir para a escola, o transporte chegou e eu já tinha remanchado tudo que eu podia, e a minha mãe mandou o transporte embora, e eu levei como castigo não ir para a escola esse dia porque eu me atrasei. Nunca mais eu me atrasei. Ou seja, eu chorei a manhã toda porque eu queria ir para a escola, obviamente,
Então, assim, existe uma questão muito educativa dos pais lidar com a frustração para fortalecer a saúde mental também, né, do indivíduo. Sim, é bem importante isso, né? Toda Uhum. aquela frustração, a mim me parece ruim no momento, mas é sempre educativa porque eu vou lidar com situações semelhantes a essa. A gente vai fazer uma pausa da nossa conversa aqui com o médico psiquiatra Alfredo Minervino sobre o suicídio. É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. É no gabinete que os vereadores recebem a população e eu vou visitar cada um deles num programa novo que estreia nesse mês de agosto na TV Câmara. Papo de Gabinete. Nós vamos conversar sobre a visão que os vereadores têm da nossa cidade, as leis que foram aprovadas na Câmara e os projetos que tramitam na casa e que podem impactar a vida de nós, cidadãos. Não perde, TV Câmara, a partir de agosto, Papo de Gabinete, canal 6.2. Tudo que é notícia na Câmara Municipal de João Pessoa, resumos das sessões, projetos, serviços, sessões solenes, sessões especiais, reuniões de comissões, participações de parlamentares. Todas as terças e quintas, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Aqui tem emenda cidadã. Aqui tem investimento nas instituições de saúde para melhorar o atendimento da população de João Pessoa. São mais de 25 milhões de reais em 3 anos. Aqui tem Câmara. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele é professor de arte, literatura, música. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Estamos de volta com a nossa entrevista sobre o Setembro Amarelo e os desafios em prevenir o suicídio com o médico psiquiatra Alfredo Minervino. Doutor Alfredo, por que algumas pessoas tentam suicídio quanto geralmente parecem melhores? Assim, são pessoas que têm uma condição, às vezes depressiva, tudo, mas às vezes parece que ela está até bem e de repente acontece. As pessoas, às vezes, elas começam um tratamento e no tratamento existe uma melhora, principalmente se a gente falar em depressão, do status quo desse indivíduo. Ele estava tão ruim que ele não conseguia sequer falar, ele não conseguia sair da cama. Ele melhora um pouco, mas ainda continuam todos aqueles pensamentos derreístas, pensamentos que são levados a uma condição de se matar, e aí, nesse momento, essas pessoas têm mais condições emocionais de tentar suicídio. Deixar um bilhete para as pessoas que ficam, é um comportamento padrão entre os suicídios? Não é um comportamento padrão. Isso me mostra que havia planejamento. Isso me mostra que ele já pensava nesse intuito. O que mostra que esse tipo de suicídio ele é extremamente fácil de obter êxito, porque ele planejou tudo isso. Ele deixou um rol de coisas. Ele deixou uma justificativa. Ele planejou o dia, ele planejou a hora, ele planejou o momento. E raramente a gente obtém êxito em tentar ajudá-lo. Há muito tabu, né, ainda de se falar sobre esse tema. Um deles é o medo de que isso possa estimular mais aquela pessoa que está ali já pensando, já com esses pensamentos aí. É importante desmistificar isso. O Setembro Amarelo, ele vem para isso também. Desde 2012, que a gente vem, a Associação Brasileira de Psiquiatria, vem capitaneando essa campanha do Setembro Amarelo. E a primeira coisa que a gente quis era justamente desmistificar isso. Falar sobre suicídio não significa dizer que você vai se suicidar. Muito pelo contrário. Porém, você não pode propagandear a relação do suicídio. Propagandas que às vezes chegam no nosso WhatsApp, que por favor não façam isso, mandando para outras pessoas cenas de suicídio. Isso sim é um grande desserviço. Isso sim pode servir de apoio para outras pessoas verem que obteve êxito e elas podem obter também. Falar sobre suicídio é também falar sobre si próprio, é falar sobre como eu estou, em como as pessoas me veem e principalmente, quando eu falo, eu penso sobre isso. Porque o problema também é o entorno de alguém que se suicida.
A gente tem que pensar nessas pessoas. E o suicídio atinge em torno de 10 a 12 pessoas diretamente, fora as outras indiretamente. Que são as pessoas da família ligadas ali. Não só da família, até das relações sociais. Tipo vizinhos. Sim. São afetados também. Doutor Alfredo, fala um pouco sobre o que é que está previsto. O senhor, geralmente, o que é que se faz nessa campanha no mês de Setembro Amarelo aí, para que as pessoas possam estar ligadas ao longo desse mês, né, nessa bandeira de luta que é a prevenção? Primeiro, aqui a gente tem que falar para uma prevenção. Falar que as pessoas que estão se sentindo sem vontade, que não têm uma condição de pensar mais nelas, que elas busquem ajuda psiquiátrica, porque depressão e tentativa de suicídio ou pensamento suicida tem tratamento eficaz. Isso é bem importante que a gente faça. Nós temos algumas campanhas que a gente faz, né, de palestras em colégios, palestras em hospitais. Alguns hospitais põem luzes amarelas, a gente já conversou isso com a Unimed, a gente está vendo essa condição. Queria aproveitar você aqui, pedir para a Câmara dos Vereadores poder botar luzes amarelas para que a gente possa também chamar a atenção das pessoas para isso, fazer com que a gente possa ter várias atividades, seja ela onde for, seja ela onde você esteja. Eu estou presidente da Associação Paraibana de Psiquiatria, então, através do meu contato, a gente pode disponibilizar psiquiatras que vão a todas as repartições que necessário se faça isso, ou em colégios, falar sobre isso. A gente quer falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Sabe por quê? Porque a cada 4 minutos uma pessoa atenta contra o suicídio. E a cada 20 minutos uma pessoa no mundo morre por suicídio. Se eu juntar todas as mortes por guerra ou qualquer outra desgraça que a gente já teve, não soma em nenhum momento a quantidade de pessoas que morrem por suicídio. Então precisamos ficar alerta, precisamos fazer com que essas pessoas não tenham êxito nas suas tentativas de suicídio. A associação promoveu agora no mês de agosto um evento muito importante de psiquiatria. Fala um pouco sobre isso. O suicídio também foi discutido entre os profissionais que estavam lá? Sim, foi a Jornada Nordestina de Psiquiatria. Nós trouxemos para cá e fizemos um evento com vários participantes do Brasil inteiro. A gente teve os melhores profissionais de saúde mental do Brasil, que estiveram aqui. Toda a diretoria da Associação Brasileira de Psiquiatria também esteve aqui. Então a gente falou sobre vários assuntos, falamos sobre psiquiatria infantil, falamos sobre depressão, falamos sobre esquizofrenia, sobre dependência tecnológica, falamos sobre psiquiatria forense, psicofarmacologia. Foi um evento muito rico, que fazia muito tempo que a gente não tinha. Eu queria que o senhor falasse assim, sobre as formas de tratamento, né? Eu acredito que isso envolve não só o paciente, mas também a família. Talvez envolva não só o médico, mas também a psicologia. Existe tratamento para esses problemas que envolvem e que aculminam no suicídio? A maioria das vezes são quadros depressivos. Então existe tratamento. O tratamento ele é farmacológico. Ele precisa, se você tem depressão, precisa usar medicamento, sempre associado com psicoterapia. E, de preferência, psicoterapia cognitiva comportamental. A literatura nos mostra que é muito mais eficaz. Também junto, atividade física regular, atividade nutricional, todos os outros colegas médicos que estão unidos, isso, terapia ocupacional também. Então, dentre as forças que podemos ter contra o suicídio, qualquer força é bem-vinda e vai ser utilizada nesses pacientes. Mas é preciso também que a família, identificando qualquer sintoma, chame essa pessoa, converse, porque as pessoas às vezes não conversam. É melhor não dizer nada, é melhor deixar ele como está. Não, você tem que chamar esse seu familiar, você tem que falar com ele, olha, eu estou notando você mais isolado, mais triste, o que está acontecendo? Falar é sempre a melhor conduta. Ter essa conexão, ter esse acolhimento é muito importante, não é isso? Sim, as pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser pertencentes a alguma coisa. A gente conversou sobre o suicídio com o psiquiatra, presidente da Associação Paraibana de Psiquiatria, Alfredo Minervino. A gente agradece, deixa aqui um espaço aberto para uma palavra final para quem nos assiste sobre esse Setembro Amarelo, sobre essa temática tão importante. Convidar as pessoas para que elas possam refletir diante do que seria o suicídio, mas também refletir sobre suas vidas, sobre a busca de uma melhor da qualidade de vida. Eu estou no Hospital Universitário Leônidas Vanderlei, lá nós temos ambulatórios que tem que ser feito via PSF, mas nós temos ambulatórios em todo o estado que podem ser utilizados
para tratamento dessas doenças que levam ao suicídio. Obrigada. Muito obrigado. A gente fica por aqui, o Câmara Aberta volta semana que vem. Até lá.